A história de Abimeleque e Abraão apresenta dois homens separados por culturas e crenças, cujos destinos, ao se cruzarem, revelaram algo que desafiou todas as expectativas: a possibilidade de uma amizade que transcende as fronteiras do humano e do divino. Mas que segredos se escondem por trás desse relacionamento extraordinário? Após esse encontro, como Deus se manifestou em meio a conflitos e sonhos, transformando esses líderes em aliados eternos. Fique conosco, porque neste vídeo vamos desvendar cada detalhe dessa história intrigante que estabeleceu um precedente para a paz e a cooperação em um mundo dividido. Histórias se tornam ainda mais cativantes quando estão repletas de lições profundas e mensagens atemporais. Inscreva-se agora e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem. Junte-se a nós até o final para descobrir como essa aliança mudou não apenas suas vidas, mas também o curso da história. Prepare-se para se maravilhar com a vasta extensão de Canaã, onde reinos nasceram e ruíram sob o peso de alianças e conflitos. Gerar erguia-se como uma cidade fortificada no meio do deserto, governada por Abimeleque, um rei conhecido tanto por sua astúcia política quanto por sua inclinação para a justiça. A cidade prosperava graças às suas terras férteis e à sabedoria de seu soberano. Abimeleque era um homem de meia-idade, cuja presença inspirava respeito. Sua voz ressoava firmemente no conselho real. Mas ele também possuía um lado reflexivo, moldado por anos de liderança em tempos turbulentos. Embora governasse com firmeza, não era isento de falhas. Sua maior fraqueza era uma tendência ao orgulho, característica que frequentemente o levava a tomar decisões precipitadas. Ainda assim, os anciãos de Gerar o consideravam um líder digno, pois equilibrava esse traço com genuína preocupação pelo bem-estar de seu povo. Era conhecido por mediar disputas, garantir a segurança de viajantes e manter abertos os poços de água, tão essenciais em terras áridas. Gerar, estrategicamente localizada perto de rotas comerciais, atraía mercadores e pastores de diversas regiões. Essa posição privilegiada, embora vantajosa, também trazia desafios. Tribos nômades e reinos vizinhos frequentemente disputavam recursos. A paz era frágil e Abimeleque precisava usar sua engenhosidade para manter o equilíbrio entre seu povo e os estrangeiros que chegavam ao território. Nesse contexto, uma noite única marcou uma virada na vida do rei. Após um dia de árduas deliberações do conselho, Abimeleque retirou-se para seus aposentos, esperando encontrar descanso. Mas, no silêncio das primeiras horas da madrugada, uma visão incomum o surpreendeu. Um homem de aparência venerável, envolto por um brilho inexplicável, surgiu diante dele. A figura não disse seu nome, mas sua postura e a autoridade em sua voz eram inconfundíveis. Abimeleque escutou atentamente enquanto a figura falava, sua voz ressoando como o eco de um trovão distante. Um homem chamado Abraão chegou às suas terras. Ele é meu servo, e fiz um pacto com ele. Tenha cuidado com suas ações em relação a ele, pois tudo o que fizer a Abraão terá consequências para você e para o seu reino. O rei tentou responder, mas suas palavras pareciam evaporar no ar, enquanto a figura o alertava sobre um perigo oculto que poderia ser desencadeado se ele não agisse com sabedoria. Abimeleque acordou abruptamente, encharcado de suor e com o coração acelerado. A escuridão do quarto não lhe trazia consolo. O silêncio do palácio parecia ensurdecedor e perturbador. Levantou-se, caminhou até a janela e olhou para o céu estrelado, buscando respostas na imensidão do universo. Jamais tivera uma visão tão clara e tão carregada de significado. Ele confiava em sua intuição, mas sabia que aquele sonho era diferente. Não era uma simples manifestação do subconsciente. Aquilo era um aviso divino, impossível de ignorar.
Ao amanhecer, convocou seus conselheiros mais próximos e relatou sua experiência em detalhes, omitindo apenas os aspectos mais pessoais do sonho, mas deixando claro que havia recebido uma mensagem de grande importância. Os sábios ouviram em silêncio, trocando olhares. Entre eles estava um ancião, que já havia servido aos antecessores de Abimeleque. Finalmente, ele falou: "Meu senhor, sonhos como o que descreve não são comuns. Em nossa tradição, são sinais de que os deuses ou mensageiros divinos desejam comunicar algo vital. Eles usam esses meios para se comunicar com os homens. Este Abraão deve ser alguém de grande importância. Se o sonho for realmente um aviso, meu rei, é prudente investigá-lo", aconselhou o ancião. "Alguém de confiança deve ser consultado." Com cautela, Abimeleque assentiu, embora não encontrasse conforto nas palavras do conselheiro. Com o passar do dia, seus pensamentos ficaram cada vez mais pesados. Tornava-se evidente que aquele Abraão estava diretamente ligado à mensagem misteriosa. Os detalhes do sonho permaneciam envoltos em mistério, mas havia uma certeza em seu coração. Ele precisaria proceder com sabedoria e discernimento. Talvez a vida de seu povo e a dele próprio estivesse em risco. A ameaça, embora vaga, despertou em Abimeleque um senso de urgência. Parecia algo mais profundo do que uma visão comum. Era uma semente divina plantada em seu espírito. A possibilidade de que seu reino estivesse em perigo obrigou-o a reconsiderar cada decisão tomada nos dias seguintes. Assim começou uma história que testaria não apenas sua liderança, mas também sua conexão com o divino. Uma história enviada pela providência para mudar o rumo de sua vida. No horizonte de Gerar, os primeiros raios do sol escaldante iluminavam um grupo de viajantes acompanhado por rebanhos de ovelhas e gado. Pastores da região, acostumados à chegada de estrangeiros, observaram com curiosidade aquele cortejo, mas não era um grupo comum de homens. Caminhavam com postura disciplinada, e as mulheres moviam-se com uma graça incomum. À frente deles estava um homem idoso, cujo semblante refletia a experiência e o peso de decisões profundas. Era Abraão, o patriarca nômade, conhecido em Canaã por sua riqueza e por sua misteriosa relação com o Deus invisível que proclamava. Ao seu lado viajava sua esposa Sara. Sua beleza, que parecia desafiar o tempo, chamava a atenção de todos que a olhavam. Mesmo com a idade avançada, seu rosto conservava um brilho que falava de dignidade, coragem e fé. A comitiva não passou despercebida. Responsáveis por monitorar os movimentos próximos às fronteiras do reino, relataram ao Conselho Real a chegada de um homem de grande riqueza e influência. O nome de Abraão logo chegou aos ouvidos do rei, despertando curiosidade. Abimeleque ordenou que o grupo fosse observado de perto. Sabia, pela experiência, que cada novo viajante trazia consigo riscos e segredos. Foi então que os oficiais, aproximando-se para averiguar informações, ouviram de Abraão uma meia-verdade. Ele apresentou Sara não como sua esposa, mas como sua irmã, estratégia usada para evitar possíveis conflitos em terras estrangeiras. Sara aceitou essa decisão em silêncio, embora o medo nunca a abandonasse. A beleza dela impressionou os oficiais. Logo a notícia chegou ao palácio, causando surpresa e admiração. Ao ouvir os relatos, Abimeleque ergueu uma sobrancelha. Uma mulher tão extraordinária. E ela é irmã desse estrangeiro? Sim, meu senhor. Eles mesmos confirmaram, respondeu o oficial. A curiosidade do rei misturou-se ao desejo. Como era costume entre governantes da região, mulheres de grupos estrangeiros poderiam ser incorporadas à corte, especialmente quando não existia união por casamento. Para Abimeleque, a situação parecia perfeita. Uma mulher de beleza incomparável e um homem disposto a cooperar pacificamente. Sem demora, o rei ordenou que Sara fosse levada ao palácio com todas as honras de uma convidada real. A mensagem chegou a Abraão de maneira cortês, porém firme.
O rei desejava conhecer Sara e honrá-la entre os seus. Abraão, perturbado, não expressou objeção. Travava uma luta interna, o medo e a culpa pesavam sobre ele. Agora, compreendia o risco da própria decisão. Enquanto isso, Sara era escoltada ao palácio com a dignidade de uma rainha. Os corredores, adornados com tapeçarias e artefatos, reluziam, mas nada conseguia dissipar sua incerteza. A possibilidade de perder sua união com Abraão a consumia em silêncio. Abimeleque recebeu-a com um sorriso respeitoso. Sua intenção não era humilhá-la, mas integrá-la ao círculo real. Ao observá-la, ficou impressionado com sua postura e serenidade. Havia algo em Sara que transcendia sua aparência, uma força interior invisível, mas palpável. Ela respondeu às perguntas do rei com elegância, evitando qualquer palavra que revelasse seu verdadeiro relacionamento com Abraão. Convencido de que era irmã do estrangeiro, Abimeleque ordenou que lhe fossem concedidas honras e acomodações dignas. Porém, naquela mesma noite, quando a lua se ergueu sobre os campos de Gerar, algo começou a mudar. Abimeleque sentiu um mal-estar inexplicável. A decisão de incluir Sara entre as mulheres do harém havia desencadeado forças maiores do que ele podia compreender. Seu reino, que até então conhecera paz e prosperidade, estava prestes a enfrentar uma transformação drástica. Ele descobriria que nem tudo na vida dos homens está sob controle. A chegada de Abraão e Sara marcava o início de um conflito espiritual, que colocaria em risco não apenas suas vidas, mas a relação do homem com o divino, desafiando certezas que Abimeleque havia construído ao longo de anos de reinado. O palácio estava envolto em silêncio solene. A noite estendeu seu manto escuro sobre Gerar. As estrelas brilhavam com intensidade incomum, como se anunciassem algo prestes a acontecer. Exausto, Abimeleque recolheu-se aos aposentos e adormeceu profundamente. Mas aquele descanso não seria como os outros. Em sonho, encontrou-se em um vasto campo árido. A atmosfera era densa e silenciosa, quase opressiva. Enquanto caminhava, buscando um ponto de referência, uma figura imponente surgiu da escuridão. Sua presença preenchia todo o espaço com autoridade inexplicável. Embora o rosto não estivesse nítido, a voz era clara, um trovão distante. Abimeleque, disse a figura firme, mas sem agressividade. Você está prestes a cometer um erro grave. A mulher que tomou não é irmã de Abraão. Ela é sua esposa, ela pertence a ele, e suas ações despertaram minha ira. O coração do rei acelerou. Algo terrível estava prestes a ser revelado. Ele tentou responder, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Sua ignorância o protegeu até agora, continuou a voz no sonho. Mas você precisa agir. Devolva imediatamente a esposa de Abraão, pois ele é profeta e a oração dele será a sua salvação. Se não fizer isso, sua casa e todo o seu reino sofrerão as consequências. A visão então se intensificou. Abimeleque viu relances de seu povo sofrendo, poços secos, terra estéril e uma escuridão densa consumindo tudo. O peso do aviso era avassalador. Antes que conseguisse pedir explicações, o sonho terminou abruptamente. Ele acordou ofegante, o corpo coberto por suor frio. As chamas das lâmpadas tremeluziam fracamente e a realidade parecia instável diante do que acabara de vivenciar. Por vários minutos permaneceu imóvel, tentando recuperar o fôlego. Aquele não fora um sonho comum. Ao despertar, tudo continuava vívido, intenso. Cada palavra ecoava na mente do rei. Como aquilo era possível? Que tipo de homem era Abraão para que o próprio Deus interviesse daquela maneira? Ao amanhecer, Abimeleque caminhou pelos corredores silenciosos do palácio. Sua mente se dividia entre medo e ceticismo. Estava acostumado a tomar decisões baseadas na lógica e nas evidências tangíveis, mas aquele sonho, embora intangível, era claro e específico demais para ser ignorado. Aceitar o aviso significava admitir um erro, ainda que cometido por ignorância.
Seu orgulho lutava contra a ideia de que um estrangeiro, um nômade sem terra própria, pudesse ser tão importante aos olhos de Deus. Mas a ameaça era grande demais. O destino de todo o reino estava em jogo. Sua responsabilidade como líder pesava mais do que o ego. Conforme o dia avançou, Abimeleque convocou seus conselheiros mais experientes. Sem revelar os detalhes íntimos do sonho, relatou-lhe o essencial e pediu suas opiniões. Ao ouvirem a menção de um aviso divino envolvendo Abraão, os anciãos se inquietaram. Apesar de não adorarem o Deus do patriarca, percebiam que aquele homem tinha uma ligação espiritual única. Se este sonho for realmente um aviso de um Deus poderoso, disse um dos conselheiros, agir rapidamente é a decisão mais sábia. Não conhecemos Abraão profundamente, mas sua chegada aqui não parece coincidência. Devolva-lhe a esposa e talvez tudo termine em paz. As palavras ecoaram no coração de Abimeleque, mas a decisão final era dele. Durante o restante da noite, o rei lutou contra seus próprios pensamentos. Um ato aparentemente inofensivo poderia desencadear um desastre. O medo surgiu, não por si próprio, mas pelo povo. A humilhação de admitir o erro também ardia, ainda mais para alguém acostumado ao comando. Quando os primeiros raios de sol tocaram as torres do palácio, Abimeleque tomou sua decisão. Devolveria Sara a Abraão, não apenas por temor ao aviso sobrenatural, mas porque algo no sonho o tocara profundamente, como se estivesse diante de uma verdade que transcendia o orgulho humano. Sentia que aquela não era apenas uma ameaça, era também uma oportunidade de redenção. O sol nasceu no horizonte, tingindo o céu de dourado e laranja. Abimeleque cavalgou em direção ao acampamento de Abraão, cercado por uma pequena comitiva de oficiais de confiança. O coração ainda carregava o peso do aviso, mas sua postura era firme. Como rei, era seu dever proteger o povo e esclarecer os fatos. Abraão, por sua vez, supervisionava as atividades diárias de seu grupo. Embora experiente e cheio de fé, não estava livre da ansiedade. Sabia que apresentar Sara como irmã fora uma estratégia para evitar conflitos, mas também reconhecia que isso poderia trazer consequências graves. Antes mesmo de ver os cavaleiros se aproximando, Abraão sentiu que Abimeleque estava vindo ao seu encontro. Quando o grupo do rei se aproximou, um burburinho percorreu o acampamento. Os homens se agruparam de forma instintiva para proteger o patriarca, mas Abraão ergueu a mão, pedindo calma. Apesar de escoltado, o rei não demonstrava hostilidade. Abimeleque desmontou do cavalo e caminhou diretamente até o patriarca, com os olhos refletindo uma mistura de indignação e inquietação. Abraão, começou o rei com voz firme, o que nos fizeste? Que pecado cometi contra ti para que trouxesses sobre o meu reino tamanha culpa? Disseste que Sara era tua irmã, e por isso a tomei, acreditando agir corretamente. Mas agora, em sonho, me foi revelada a verdade. Ela é tua esposa. Por pouco trago sobre o meu povo a ira do teu Deus. As palavras do rei ressoaram com força. Abraão manteve a calma, mesmo sentindo o peso daquela situação. Respirou fundo e respondeu: não foi minha intenção causar-te problemas, Abimeleque. Acreditei que este lugar, como outros por onde passei, não temesse a Deus. Pensei que, ao saberem que Sara era minha esposa, poderiam matar-me para possuí-la. Ele acrescentou: ela é minha esposa, sim, mas também é filha de meu pai, embora não de minha mãe. Por isso disse que era minha irmã. Uma verdade parcial, mas insuficiente para impedir este mal-entendido. Abimeleque o observou em silêncio. Viu diante de si não apenas um homem astuto, mas alguém que carregava enorme responsabilidade. A mentira de Abraão não nascera da malícia, mas do medo, algo profundamente humano. O silêncio se estendeu. Por fim, Abimeleque suspirou, liberando parte da tensão acumulada desde o sonho. Percebes o impacto de tuas palavras? Disse ele, apontando para o acampamento. Meu povo esteve em perigo sem sequer saber.
Se o teu Deus não tivesse me advertido, quem sabe o que seria de nós? Não somos perfeitos, Abraão, mas também não somos homens sem temor ao divino. Subestimaste o meu reino, e tuas precauções quase nos destruíram. Abraão baixou a cabeça, reconhecendo a verdade. Julgara os homens de Gerar com severidade, sem lhes dar a chance de mostrar caráter. Ainda assim, sabia que sua lealdade pertencia primeiro à família e às promessas de Deus, e que sua prudência, naquele caso, fora excessiva. Ao ver o arrependimento no rosto do patriarca, Abimeleque suavizou o tom. Embora o encontro tivesse começado tenso, o rei compreendia que acusação e confronto não resolveriam nada. A situação exigia algo ainda maior: reconciliação. E algo extraordinário estava prestes a acontecer. Isso não só evitaria novos conflitos, como também restauraria a paz em seu reino. Escuta, Abraão, disse Abimeleque por fim. Eu não quero fazer de ti nem do teu Deus meus inimigos. Eu te devolverei Sara, e como sinal da minha sinceridade, darei a ti gado, servos e terras para que vivam em paz no meu reino. Mas espero que consideres o impacto de tuas ações. Eu não sou teu inimigo e desejo que possamos viver em paz. Abraão ergueu os olhos, impressionado com a magnanimidade do rei. Apesar do erro inicial, Abimeleque demonstrava uma integridade rara entre os líderes. O patriarca inclinou a cabeça em respeito e estendeu a mão ao rei. Aceito tuas palavras, Abimeleque, e agradeço tua generosidade, respondeu ele. Orarei a Deus por ti e por teu reino, para que as aflições que caíram sobre vocês sejam removidas. Que esta experiência sirva de aprendizado para ambos, para que hajamos com sabedoria no futuro. O entendimento silencioso entre os dois homens encerrou o confronto inicial. A tensão ainda estava presente, mas havia sido transformada. Não apenas foi resolvido o problema imediato, como lançadas as bases para uma relação improvável. Abimeleque retornou ao palácio, enquanto Abraão refletia profundamente sobre os acontecimentos. Sabiam que seus destinos haviam sido entrelaçados por algo muito maior que eles mesmos. Ao amanhecer, o acampamento de Abraão despertou sob uma atmosfera de expectativa. Todos se moviam com cautela, conscientes da importância daquele dia. Sara, já de volta ao grupo, aguardava com o coração inquieto o momento final do desfecho entre seu marido e o rei. Naquela manhã, Abimeleque cumpriu sua palavra. Acompanhado por uma escolta solene, trouxe ao acampamento gado, servos, mercadorias e 1000 peças de prata. O semblante do rei carregava determinação, mas também humildade. Não era apenas um gesto diplomático, era reparação. Quando chegou diante de Abraão, houve um silêncio respeitoso entre os dois homens. Seus caminhos e posições eram diferentes, mas o olhar que trocaram dizia mais do que palavras seriam capazes de expressar. Por fim, Abimeleque rompeu o silêncio. Aqui está Sara, Abraão, disse, indicando a mulher que se encontrava ao lado dos servos. Não só a devolvo, como também te trago estas ofertas em sinal de paz. Este gado, estes servos e esta prata são teus, que sirvam de testemunho diante de todos de que não tive intenção de ofender nem a ti, nem ao teu Deus. Abraão deu um passo à frente, emocionado pela sinceridade do rei. Agradeço o teu gesto, Abimeleque, respondeu com voz calma e firme. Tua disposição em corrigir o que aconteceu demonstra um coração nobre. Orarei ao Senhor por ti e por teu povo, para que as aflições que sofreram sejam removidas. Que esta reconciliação marque o início de uma paz duradoura entre nós. O rei assentiu, recebendo aquelas palavras como bênção. Apesar da tensão que marcara seus primeiros encontros, Abimeleque começava a ver em Abraão algo muito além de um líder nômade. O patriarca não possuía apenas riqueza e autoridade, possuía uma ligação com o divino, profunda e autêntica. Naquela noite,
Depois que Abimeleque retornou ao palácio, Abraão cumpriu sua promessa. Ao céu estrelado, ergueu as mãos e orou com fervor pela casa do rei, invocando a misericórdia de Deus, pedindo cura, restauração e paz. Suas palavras ressoaram como súplica e redenção. Deus ouviu a oração de Abraão. As aflições que haviam caído sobre o reino começaram a desaparecer. A infertilidade das mulheres cessou, enfermidades recuaram, os animais se fortaleceram e até a terra, antes murcha, voltou a florescer. Era como se uma sombra escura tivesse sido levantada de Gerar, devolvendo esperança ao povo. Ao observar essas mudanças, Abimeleque compreendeu que as palavras de Abraão não eram meros ritos religiosos, eram ponte entre o humano e o divino. Seu respeito pelo patriarca se aprofundou, não só pela intervenção celestial, mas pela sabedoria e paciência com que Abraão conduziu toda a situação. Nos dias seguintes, Abimeleque e Abraão se reencontraram, desta vez num ambiente mais leve. Conversaram longamente, compartilhando histórias, crenças e reflexões. O rei, embora poderoso, encontrou em Abraão alguém cuja fé transcendia qualquer reino. Abraão, por sua vez, passou a ver em Abimeleque um líder genuíno, disposto a aprender, a corrigir e a agir com justiça. Durante uma dessas conversas, Abraão disse: "Aprendi que a vontade de Deus transcende nossa imaginação. Mesmo em nossos erros, Ele nos oferece oportunidades de corrigir e aprender." Abimeleque respondeu: "E aprendi que o poder de um homem não está apenas em exércitos ou riquezas, mas em ouvir e obedecer ao que é certo. Teu Deus é justo e misericordioso. O que vivi contigo será uma lição marcada em minha vida e em meu reino." Assim, o que começou como conflito transformou-se em respeito mútuo, consolidado pela intervenção divina e pela disposição de ambos os homens em honrar a verdade. Embora seus caminhos tenham seguido rumos diferentes, o impacto daquele encontro jamais seria esquecido. Seria lembrado como testemunho do poder da obediência, da reconciliação e da fé. E com o passar do tempo, a região voltou à normalidade. Mas o episódio deixou marcas profundas nos dois líderes. O medo inicial dera lugar à compreensão, e a tensão se converteu em confiança. Abimeleque, devido à posição que ocupava, não expressou abertamente amizade, mas passou a observar Abraão com crescente admiração. O que antes parecia apenas um nômade estrangeiro, agora se revelava um homem singular. Abraão exalava fé, liderança, coragem e uma conexão com o divino como Abimeleque jamais havia testemunhado. O rei, curioso, começou a enviar mensageiros ao acampamento do patriarca, ora para manter relações cordiais, ora para colher ensinamentos. E assim, o respeito floresceu no silêncio. Eles falaram sobre como Abraão liderava seu grupo com firmeza, mas também com justiça. Era um homem que sabia quando falar e quando permanecer em silêncio. E embora muitas vezes tomasse decisões sozinho, estas sempre pareciam ser sustentadas por uma força superior. Abraão logo percebeu os gestos de aproximação de Abimeleque. Inicialmente, os homens do rei pareciam reservados, acostumados a desconfiar dos poderosos. Contudo, o tempo revelou a sinceridade do monarca, e isso levou o patriarca a se abrir gradualmente. Eles começaram a compartilhar fragmentos de suas vidas e de sua fé. Nos vastos campos de Gerar, os encontros entre Abraão e Abimeleque tornaram-se uma rotina incomum. Enquanto Abraão pastoreava seus rebanhos ou inspecionava os poços de água, o rei aparecia acompanhado por poucos homens, deixando para trás a formalidade do palácio. Esses momentos eram marcados por longas conversas, nas quais Abimeleque buscava compreender a fé que guiava o patriarca. "Abraão", disse o rei certa vez, caminhando ao lado dele perto de um poço recém-escavado, "tenho observado como lidera seu povo. Eles não apenas obedecem a você, parecem confiar em você,
num nível que vai além do que já imaginei em qualquer líder. Como consegue isso? Abraão sorriu. A questão não se refere a mim, respondeu serenamente. Meu povo confia em mim porque confio neles. Minha orientação não vem apenas da sabedoria ou da experiência, mas da fé no Senhor, que guia meus passos. Quando ajo, é sabendo que a vontade dele está acima da minha. Abimeleque refletiu profundamente sobre aquelas palavras. Em toda a sua vida de rei, confiara em seu próprio julgamento e em seu exército. Aquela realidade era difícil de assimilar, mas algo na certeza de Abraão era impossível de ignorar. Em outra ocasião, o rei observou Abraão interagindo com Sara e com a família. Apesar das diferenças culturais, ficou impressionado com o respeito, proximidade e carinho entre eles. Sua família o segue com amor, não apenas com obediência, comentou Abimeleque. Amor e obediência não são opostos, respondeu Abraão. Quando amamos aqueles que lideramos, e eles sabem que a obediência é para o bem deles, ela flui naturalmente. O mesmo acontece no meu relacionamento com Deus. Obedeço porque confio no amor que Ele tem por mim. As palavras ecoaram no coração do rei. Abimeleque começou a ver em Abraão não apenas um homem de fé, mas um mestre de sabedoria prática. Embora nunca admitisse abertamente, passou a valorizar aqueles encontros como um lugar de aprendizado. Com o tempo, as visitas ocasionais tornaram-se significativas. Abimeleque passou a procurar Abraão não apenas por interesse político ou curiosidade, mas pela paz de espírito que encontrava ao seu lado. Embora ocupassem posições diferentes, existia algo em comum que transcendeu cultura e hierarquia: respeito. O rei encontrou no patriarca uma honestidade raramente vista nos círculos de poder. E Abraão, por sua vez, viu em Abimeleque um homem disposto a aprender, a crescer e a ouvir a verdade. Certo dia, enquanto compartilhavam uma refeição à sombra de uma árvore, Abimeleque falou algo que vinha guardando havia semanas. Devo admitir que, a princípio, não entendi seu modo de vida. Para mim, o poder sempre esteve nos exércitos, nas riquezas e nas muralhas de um reino. Mas observando você, começo a entender que o verdadeiro poder nem sempre é visível. Sua fé é uma força que nem ouro nem armas podem igualar. Abraão sorriu com humildade. E eu aprendi algo contigo, Abimeleque. Mesmo vindos de mundos diferentes, sua disposição para ouvir e para mudar demonstra que o poder também reside na vontade de melhorar. A amizade é um presente que eu não esperava, mas que valorizo profundamente. Assim, o que começou como um encontro tenso entre dois homens com caminhos opostos transformou-se em uma amizade improvável, fundamentada em respeito e admiração. Suas conversas tornaram-se um espaço vivo onde compartilhavam ideias, refletiam sobre suas responsabilidades e exploravam maneiras de liderar com justiça e propósito. Embora suas vidas fossem destinadas a seguir trajetórias diferentes, ambos sabiam que seus encontros nos campos de Gerar eram sinal de algo maior, um testemunho de que homens distintos podiam se encontrar na busca por tudo aquilo que é justo, verdadeiro e eterno. A prosperidade dos campos ao redor de Gerar, fortalecida pela relação pacífica entre Abraão e Abimeleque, não estava livre de desafios. A região, rica em pastagens, dependia de poços para sobreviver. Em terras áridas, a água era mais valiosa que ouro ou rebanhos. Os poços, escavados com esforço e protegidos com zelo, eram motivo de orgulho e também de disputa. Um dia, enquanto os servos de Abraão conduziam seus rebanhos a um dos poços próximos ao acampamento, encontraram resistência. Servos de Abimeleque, responsáveis por proteger os recursos do reino, reivindicaram o poço como propriedade do rei. A discussão rapidamente evoluiu de palavras firmes para ameaças. Embora não houvesse violência, o clima tornou-se tenso. Abraão foi informado do incidente. Seus servos, leais mas angustiados, afirmavam que o poço lhes pertencia.
haviam sido eles mesmos que o escavaram anos antes. Para o patriarca, o conflito não era apenas por água, mas pela paz construída com Abimeleque. Permitir que o problema crescesse poderia destruir tudo o que haviam conquistado. Por sua vez, Abimeleque também ouviu o relato de seus homens. Confiava neles, mas sabia que a questão era delicada. Em terras áridas, água significava sobrevivência e também poder territorial. Contudo, o rei não permitiria que essa disputa manchasse a amizade com Abraão. Abimeleque tomou uma decisão imediata. Enviou mensageiros ao acampamento convidando o patriarca para uma reunião. O objetivo era claro: não acusar, não culpar, mas encontrar uma solução justa que respeitasse ambas as partes e preservasse a paz. Abraão, confiando na integridade do rei, aceitou. O encontro foi marcado para um local neutro, um vale cercado por colinas baixas, onde os pastores costumavam levar os rebanhos ao entardecer. Ambos chegaram acompanhados por alguns servos. Embora tensos, mantinham o respeito devido aos seus líderes. Abimeleque foi o primeiro a falar. Seu tom era calmo, mas firme. Abraão, tivemos nossas diferenças no passado, mas sempre encontramos meios de resolvê-las. Este conflito pela água não deve ser diferente. Devemos chegar ao único desfecho justo. Abraão assentiu, pronto para responder. A amizade estava prestes a ser provada. Exceto por um detalhe, continuou Abimeleque. Meus servos afirmam que este poço pertence ao meu reino, mas também ouvi dizer que seus homens o escavaram. Quero ouvir sua versão da história, para que possamos chegar a um acordo justo. Abraão agradeceu a disposição do rei em buscar a verdade e respondeu com franqueza. Meus homens escavaram aquele poço, disse ele. Chegamos a esta terra com trabalho árduo, sem intenção de tomar o que não nos pertence. No entanto, compreendo que a proximidade do poço com suas terras possa causar confusão. Não desejo que isso nos divida. Estou disposto a encontrar uma solução que beneficie ambos. A sinceridade de Abraão aliviou a tensão no ar. Abimeleque, impressionado com a atitude do patriarca, propôs uma solução. O poço permaneceria sob o controle de Abraão, mas ambos os grupos teriam acesso à água em tempos de necessidade. Em troca, o rei pediu que um acordo formal fosse firmado para evitar futuras disputas. Para selar o pacto, Abraão ofereceu a Abimeleque 7 cordeiras de seu rebanho. O rei interpretou o gesto como um sinal de respeito e compromisso e aceitou a oferta. Assim, estabeleceram um pacto diante de seus servos e de Deus. O local onde o acordo foi firmado recebeu o nome de Berseba, Poço do Juramento. A cerimônia foi simples, mas profundamente significativa. Abraão e Abimeleque trocaram palavras de reconciliação e prometeram manter a paz entre suas famílias e descendentes. Embora viessem de mundos diferentes, compartilhavam um entendimento comum. Era justo proteger os recursos essenciais para seus povos, e era necessário honrar o compromisso firmado diante do Altíssimo. Quando o pacto foi concluído, os servos de ambos relaxaram. O que antes ameaçava transformar-se em conflito tornou-se símbolo de cooperação. Berseba não representava apenas um poço vital, mas também o lugar onde a amizade entre Abraão e Abimeleque foi imortalizada na memória da região. O conflito sobre os poços de Gerar marcou um momento crucial na relação entre os dois líderes. Não apenas testou a disposição deles para resolver diferenças, mas também reafirmou o respeito mútuo que haviam construído. De volta ao palácio, Abimeleque refletiu sobre a importância da integridade na liderança. Abraão, por sua vez, viu o pacto como prova de que a paz era possível, mesmo em um mundo repleto de tensões. Nos dias seguintes, o poço de Berseba tornou-se símbolo de abundância e colaboração. Os homens de ambos os grupos trabalhavam juntos para mantê-lo em bom estado, demonstrando que a paz, embora difícil de alcançar, era um esforço que valia a pena. Assim,
Em meio à paisagem árida de Gerar, um acordo entre dois líderes deixou um legado de reconciliação e confiança que perduraria por gerações. A amizade entre Abraão e Abimeleque cresceu ao longo do tempo, fundada no respeito e na experiência compartilhada. Mas no coração do rei havia algo que ele nunca revelara a ninguém. Um segredo que o inquietava desde muito antes de conhecer o patriarca. Era um sonho recorrente que o visitava nas noites mais silenciosas. Uma visão que agora, após seu encontro com Abraão, parecia ganhar novo significado. Uma tarde, caminhando juntos pelas colinas que cercavam Berseba, Abimeleque decidiu abrir o coração. O rei, conhecido por sua força e liderança, mostrava uma expressão incomum de dúvida. Abraão, percebendo a inquietação do amigo, o encorajou a falar. "Abraão", começou Abimeleque parando à sombra de uma árvore, "há algo que quero te contar há muito tempo. Antes de te conhecer, muito antes de você chegar à minha terra, tive um sonho que nunca pude esquecer. Não entendia seu significado na época, mas agora sinto que está relacionado a você." O patriarca ouviu atentamente, com o olhar sereno, mas profundamente interessado. Para Abraão, sonhos não eram apenas manifestações do subconsciente. Muitas vezes eram mensagens divinas. "Conte-me mais sobre esse sonho, Abimeleque", disse Abraão com suavidade. "Talvez o Senhor nos permita compreender seu propósito." O rei assentiu, organizando os pensamentos antes de continuar. "No sonho, eu caminhava por um vasto deserto. Tudo ao meu redor era árido e sem vida. Senti sede, mas não havia água. Enquanto avançava, vi ao longe um homem segurando uma vasilha cheia de água. Aproximei-me, mas não consegui ver seu rosto. Havia algo imponente e reconfortante em sua presença. Ele me ofereceu água, mas antes que eu pudesse beber, disse: "A água que procuras não está aqui. Precisas recebê-la daquele que eu enviarei." Então acordei. Abraão permaneceu em silêncio por um instante, refletindo profundamente sobre o que ouvira. Para ele, a água no sonho simbolizava mais do que o líquido vital. Representava a verdade, a conexão com o divino, algo que Abimeleque buscava sem saber. "Esse não foi um sonho comum, Abimeleque", disse Abraão por fim. "Creio que o Senhor estava preparando teu coração para o nosso encontro. A água que buscavas não era apenas água física, mas uma verdade mais profunda, o relacionamento com o Deus que criou os céus e a terra." Abimeleque fitou o patriarca com assombro e compreensão. Seus encontros com Abraão haviam mudado sua perspectiva, não apenas sobre a vida, mas sobre o propósito de seu reinado. Crescido entre tradições e rituais dedicados a muitos deuses, Abimeleque reconhecia que havia algo diferente no Deus de Abraão. Um poder que não dependia de templos ou ídolos, mas de uma relação pessoal e viva. "Senti isso desde que te conheci", respondeu o rei. "Tua fé não é como a de outros homens. Você não apenas fala de seu Deus, você vive segundo a vontade dele, mesmo quando isso é difícil. Isso me fez questionar muitas coisas sobre minha vida e minha liderança." Abraão sorriu, percebendo a sinceridade das palavras do rei. "Não é fácil seguir o Senhor", admitiu. "Há momentos em que seus caminhos parecem incompreensíveis e sua vontade nos desafia. Mas ele sempre cumpre suas promessas e suas orientações jamais falham. Se você sente inquietação no coração, Abimeleque, é porque o Senhor está agindo, chamando-o para algo maior." Durante o restante da tarde, os dois homens compartilharam reflexões sobre vida, fé e propósito. Abimeleque falou sobre o desejo de ser um líder justo, preocupado não apenas com leis e provisões, mas com o bem-estar real de seu povo. Abraão, por sua vez, contou histórias sobre sua caminhada com Deus, momentos de dúvida, de medo, de esperança e de fé inabalável. Enquanto conversavam, Abimeleque passou a ver Abraão não apenas como amigo ou aliado, mas como instrumento de algo muito maior. Seu respeito pelo patriarca se aprofundou,
não por causa de riqueza ou posição, mas pela maneira como vivia sua fé, revelando a mão de um Deus vivo e verdadeiro. Abraão, disse Abimeleque, enquanto o sol começava a descer, acredito que há uma razão para nossos caminhos terem se cruzado. Meu sonho, nossas disputas, até mesmo nossos erros, nada disso foi por acaso. E Abraão ouviu, sabendo que a história ainda estava longe de terminar. Tudo o que vivemos parece me levar a entender algo que eu nunca havia compreendido antes. O teu Deus, aquele que guia os teus passos, também tem agido na minha vida. Mesmo quando eu não percebia, ele estava agindo. Abraão, embora às vezes não o vejamos, o seu plano é perfeito, respondeu Abimeleque. Ele sempre dá um jeito de revelá-lo no momento certo. Ambos retornaram ao acampamento. Sabiam que a conversa que tiveram havia aprofundado ainda mais sua conexão. Para Abimeleque, o sonho que o atormentara por tanto tempo finalmente tinha um propósito claro. Ele havia sido preparado para encontrar em Abraão um modelo de fé e liderança. Para Abraão, a revelação do sonho era a confirmação de que o Senhor estava agindo no coração de homens que nem sequer o conheciam diretamente. Naquela noite, enquanto cada um refletia em silêncio, uma paz especial envolveu ambos. Tinham compartilhado mais do que palavras. Reconheceram que, apesar das diferenças, suas vidas estavam ligadas por uma verdade maior, que continuaria a guiá-los nos dias vindouros. O reino de Gerar, porém, encontrava-se em uma encruzilhada. Os céus, que outrora despejavam chuva sobre os campos férteis, agora permaneciam fechados. As plantações, teimosamente secas, definhavam sob o sol implacável, e os poços começavam a secar. A seca afetava não só os campos, mas também o clima entre o povo. Cresciam as tensões nas aldeias e na corte. Os membros do conselho debatiam como lidar com a crise, agravada pelos desafios políticos trazidos por tribos nômades vizinhas que, percebendo a vulnerabilidade de Gerar, começaram a reivindicar terras próximas às fronteiras. O equilíbrio que Abimeleque conseguira manter durante anos agora vacilava. Embora fosse um líder competente, o peso da situação começou a dominá-lo. Certa noite, enquanto meditava em seus aposentos, sua mente se voltou para Abraão, lembrando-se da paz que o patriarca trouxera durante o conflito envolvendo Sara e de como a intervenção de seu Deus curara seu povo. Essa lembrança levou Abimeleque, um homem que normalmente confiaria apenas em seus próprios recursos, a reconsiderar sua postura. Ao amanhecer, o rei enviou um mensageiro ao acampamento de Abraão, solicitando uma reunião. Abraão, sempre disposto a ouvir, aceitou o convite e logo compareceu diante de Abimeleque. O rei o recebeu no salão principal do palácio e seu rosto refletia o cansaço acumulado das últimas semanas. Meu reino enfrenta tempos difíceis, começou Abimeleque em tom sério. A seca trouxe fome e conflitos com tribos vizinhas. Eles ameaçam nossa estabilidade. Procurei soluções, mas nenhuma parece funcionar. Lembro-me de como o teu Deus interveio quando enfrentei o problema com Sara. Agora peço que ores por mim e pelo meu reino, para que o Senhor nos mostre misericórdia. Abraão assentiu com a cabeça. A gravidade da seca e das tensões políticas não eram assuntos pequenos, mas sinais de que algo maior estava acontecendo. Consciente da importância daquele momento, pediu um tempo para orar e buscar a orientação do Senhor. Abraão retirou-se para um lugar tranquilo, perto do acampamento. Ali, de joelhos, buscou a presença de Deus e, com o rosto curvado, ergueu a voz aos céus. Senhor, tu que guias os corações dos homens e sustentas toda a criação em tuas mãos, ouve meu apelo. Abimeleque tem agido com justiça e reconheceu o teu poder. Agora, o seu reino está em perigo e ele veio a mim pedindo ajuda. Não por meus méritos, mas pela tua misericórdia. Peço que tragas chuva sobre sua terra e paz ao seu povo.
Mostra a todos que tu és o único Deus verdadeiro, poderoso para salvar, e que em todos os teus caminhos és justo. A oração de Abraão continuou, cada palavra imbuída de humildade e confiança na soberania divina. Ao final, o patriarca retornou a Gerar para informar a Abimeleque. Orei ao Senhor por ti e por teu reino, disse Abraão. Confio que ele atenderá ao teu clamor. A confirmação veio de forma impressionante. Naquela mesma noite, as nuvens começaram a se formar no céu, escuras e pesadas como uma promessa renovada. Os habitantes de Gerar ergueram os olhos surpresos, pois fazia meses que não viam qualquer sinal de chuva. Ao amanhecer, uma garoa suave transformou-se em um aguaceiro que banhou os campos secos, encheu os poços e trouxe vida de volta à terra. Isso provocou uma mudança no ânimo do povo. As tensões diminuíram e os conflitos fronteiriços cessaram à medida que as tribos vizinhas testemunhavam a nova prosperidade e abandonavam as tentativas de tirar proveito da situação. O reino, que estivera à beira do desespero, recuperou a estabilidade. Abimeleque, testemunha desse acontecimento milagroso, convocou Abraão. Obrigado, Abraão, disse o rei emocionado. O teu Deus atendeu à tua oração. Você intercedeu por nós e vimos o seu poder mais uma vez. Minha cidade e eu somos gratos não apenas pela chuva, mas pela paz que se estabeleceu. Abraão, com sua humildade característica, respondeu: Não foi por minha causa que isso aconteceu, Abimeleque, mas por causa do Senhor. É Ele quem ouviu o teu clamor e mostrou a sua misericórdia. Que esta chuva seja uma lembrança do seu poder e da sua bondade. Em gesto de gratidão e reconhecimento, Abimeleque propôs renovar o pacto que haviam feito em Berseba. Não seria apenas um acordo sobre os poços, mas uma promessa de cooperação mútua em tempos de necessidade. Ambos sabiam que seu relacionamento não era fruto do acaso, mas parte de um plano maior. Selaram o pacto em uma cerimônia simples, porém solene, que reuniu líderes de ambos os lados. Eles compartilharam um sacrifício como símbolo da paz restaurada. Enquanto as chamas consumiam a oferta, Abimeleque refletiu sobre tudo o que havia aprendido com Abraão e com o Deus que ele servia. Embora ainda não compreendesse completamente a natureza desse Deus invisível, sentia profunda reverência por ele e pelo homem que representava sua presença em Gerar. A intervenção divina no reino não apenas fortaleceu a relação entre Abraão e Abimeleque, como também marcou o povo. A história do patriarca que orou pelo reino e do Deus que respondeu passou a ser contada de geração em geração, lembrando a todos que, mesmo em meio às provações mais difíceis, a fé e a justiça podem prevalecer. Esse episódio também abriu caminho para uma restauração mais profunda na vida de Abraão e de Abimeleque. Reafirmou o que ambos já suspeitavam. Seus caminhos haviam se cruzado por uma razão maior, e a mão de Deus continuaria a guiá-los de maneiras que eles nem sequer poderiam imaginar. A notícia chegou ao acampamento de Abraão numa manhã tranquila. Sara dera à luz um filho. O menino, chamado Isaque, era mais do que uma bênção. Representava o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito décadas antes a Abraão e Sara. Isaque não era apenas seu filho, mas a prova viva de que o Senhor sempre cumpre o que promete, por mais improvável que pareça. Sua chegada não apenas transformou a vida de Abraão e de sua família, mas também impactou aqueles ao redor, incluindo Abimeleque. Quando o rei soube da notícia, não pôde deixar de refletir sobre a fé de Abraão e sobre como o Deus invisível daquele patriarca era fiel à sua palavra. Abimeleque decidiu visitar Abraão para parabenizá-lo pessoalmente. Trouxe presentes para celebrar o nascimento da criança e, acompanhado por alguns homens e conselheiros, chegou ao acampamento onde foi calorosamente recebido. Para Abraão, o rei de Gerar já não era apenas um aliado, mas um amigo. Ao ver Sara com a criança nos braços, Abimeleque não conteve a emoção.
Abraão, esta criança é mais do que um filho para você e sua família, disse o rei, inclinando-se levemente em sinal de respeito. Ela é um lembrete para todos nós de que o Deus que você segue é fiel e poderoso. O nascimento de Isaque é um testemunho vivo de que as promessas que ele faz se cumprem, mesmo quando parecem impossíveis. Abraão, comovido pela visita e pelas palavras do rei, respondeu: "É verdade, meu amigo. Sara e eu esperamos por este momento entre dúvidas e medos, mas o Senhor nos mostrou que o tempo dele é perfeito. Isaque é a prova de sua fidelidade e por isso seu nome significa riso." A atmosfera no acampamento estava repleta de júbilo, enquanto os homens e mulheres de Abraão compartilhavam a alegria daquele dia inesquecível. Eles contavam histórias e cantavam, celebrando o milagre do nascimento de Isaque. Abimeleque, embora acostumado aos luxos de seu palácio, sentia-se confortável no meio daquela comunidade unida pela fé e gratidão. Mais tarde, enquanto Abraão e Abimeleque caminhavam juntos perto dos pastos, o rei compartilhou seus pensamentos mais profundos. "Abraão, desde que te conheci, testemunhei muitas coisas que não compreendo completamente, mas que me ensinaram lições. Ver como Deus cumpre suas promessas me fez refletir sobre minha própria liderança e sobre as promessas que faço ao meu povo. Se um Deus tão poderoso cumpre aquilo que promete, como eu, um mero homem, não deveria me esforçar para fazer o mesmo?" Abraão ouviu atentamente, percebendo o desejo genuíno do rei de ser um líder justo. "É o que o Senhor nos ensina através da fé", respondeu. "Não somos perfeitos, mas quando buscamos agir com integridade e justiça, deixamos um legado que vai além de nossas vidas. Você provou ser um rei que valoriza a verdade e a paz, e isso o torna digno." Abimeleque sorriu, grato pelas palavras do amigo. Com o tempo que passaram juntos, ele passou a respeitar profundamente a sabedoria de Abraão, não apenas como homem de fé, mas como líder que guiava seu povo com amor e dedicação. Antes de partir, Abimeleque decidiu compartilhar alguns conselhos com Abraão, palavras nascidas de sua experiência como rei e de suas próprias reflexões. "Abraão, embora nossas vidas sejam diferentes, acredito que existem verdades universais que todo líder deve lembrar. Primeiro, liderar não significa impor-se, mas servir. Um líder deve cuidar do seu povo como um pastor cuida do seu rebanho, assegurando-se de que tenham o que precisam para prosperar." Abraão assentiu, reconhecendo a verdade nas palavras do rei. "Segundo", continuou Abimeleque, "nunca subestime o poder das promessas. Cada palavra que proferimos tem peso e cumpri-las fortalece não apenas nossa reputação, mas também a confiança daqueles que nos seguem. E terceiro, lembre-se de que o legado mais importante não é a riqueza ou o poder, mas a justiça e a bondade. Esses valores perduram no coração das futuras gerações." Abraão, comovido pela sinceridade do rei, respondeu: "Suas palavras são sábias, meu amigo, e eu as guardarei com carinho. Isaque marca uma nova fase na minha vida, e o Senhor me mostrou que a liderança não é apenas para o presente, mas para o futuro. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para guiar meu filho no caminho da fé e da justiça." Quando Abimeleque se despediu, ambos sabiam que sua relação havia atingido uma nova profundidade. O nascimento de Isaque não apenas reafirmara a fé de Abraão, como também inspirara Abimeleque a refletir sobre sua própria vida e liderança. Mesmo que seus caminhos continuassem diferentes, a ligação entre eles tornou-se um testemunho do poder da fé, da amizade e do respeito mútuo. Ao retornar ao seu reino, o coração de Abimeleque estava repleto de gratidão. Passara a ver em Abraão não apenas um amigo, mas um exemplo vivo de como a fé em algo maior pode transformar vidas e deixar marcas duradouras. Para Abraão,
As palavras de Abimeleque foram um lembrete de que sua missão não era apenas liderar sua família, mas também ser luz para aqueles ao seu redor. O tempo não enfraqueceu a amizade entre Abraão e Abimeleque. Seus encontros, antes formais, se fortaleceram e deram lugar a um relacionamento marcado por confiança mútua e pelo reconhecimento de que suas vidas estavam ligadas por um propósito maior. No entanto, ambos sabiam que seus dias estavam contados e que as gerações futuras poderiam não lembrar dos pactos selados com a mesma reverência. Por isso, decidiram renovar sua aliança em Berseba, deixando um legado que transcendesse suas próprias vidas. Certa manhã, Abimeleque enviou uma mensagem a Abraão, propondo um novo encontro em Berseba, o lugar que testemunhara seu primeiro pacto. O propósito era claro: reafirmar o compromisso com a paz e com a colaboração entre seus povos, estabelecendo uma lembrança eterna do que conquistaram juntos. Abraão, sempre disposto a manter a harmonia, aceitou imediatamente. O dia do encontro chegou e Berseba se encheu de movimento. Homens de ambos os líderes prepararam o local, ergueram um altar e organizaram tudo com solenidade e esperança. Embora diferentes em cultura e costumes, estavam unidos por um propósito comum: garantir que a paz durasse por gerações. Quando Abraão e Abimeleque se encontraram, o respeito mútuo era evidente. Diante de seus homens, relembraram momentos-chave da relação: os conflitos iniciais, as resoluções pacíficas e as intervenções divinas que guiaram seus passos. Abraão falou com voz firme e serena: este pacto não é apenas para nós, mas para nossos descendentes. Que se lembrem de que a paz não se conquista pela força, mas pela justiça e pela obediência a um poder superior. Prometo que minha linhagem honrará este acordo e viverá em harmonia com o teu povo. Abimeleque assentiu comovido: eu prometo o mesmo. Que Berseba seja testemunho da nossa aliança, prova de que a paz entre os homens é possível quando se busca com sinceridade e respeito. Que o Senhor que nos guiou até aqui seja testemunha deste pacto. Selaram a renovação da aliança com um sacrifício no altar. Enquanto as chamas consumiam a oferta, Abraão e Abimeleque fizeram orações, cada um à sua maneira, mas com o mesmo propósito: pedir a bênção de Deus sobre sua aliança e seus descendentes. Após a cerimônia, os dois líderes sentaram-se à sombra de uma árvore e compartilharam seus pensamentos. Abimeleque disse: ao longo do nosso relacionamento, aprendi que obedecer a Deus não é fácil. Como rei, estou acostumado a dar ordens e a trilhar meu próprio caminho. Mas sua vida me mostrou que a verdadeira força reside em submeter-se a uma vontade superior. É um ato de humildade que liberta e fortalece ao mesmo tempo. Abraão respondeu com um leve sorriso: e tu me ensinaste que a justiça é o fundamento de uma liderança duradoura. Vi como protegeste teu povo, como resolveste conflitos com sabedoria e como buscaste a paz quando outros teriam escolhido a guerra. O Senhor valoriza esses atos porque refletem o caráter. Silenciaram por um momento, contemplando o horizonte. A terra, com suas colinas e poços, testemunhara o pacto e o respeito que haviam cultivado. Sabiam que seus descendentes enfrentariam desafios, mas confiaram que o exemplo deixado serviria de guia. No momento da despedida, Abraão e Abimeleque se abraçaram com a certeza de que sua aliança não era apenas um acordo humano, mas um pacto abençoado por Deus. Berseba, com seus poços e seu altar, tornou-se símbolo eterno de reconciliação e cooperação. Quando Abimeleque retornou a Gerar e Abraão voltou ao acampamento, ambos refletiram sobre o que haviam construído juntos. Seus caminhos eram diferentes, mas encontraram um ponto de união na obediência a Deus e no compromisso de liderar com justiça. A aliança de Berseba não foi apenas um pacto,
mas um testemunho de que, mesmo em um mundo cheio de divisões, a paz e a justiça podem florescer quando os homens se unem sob um propósito divino. Com o passar dos anos, a aliança entre Abraão e Abimeleque não apenas trouxe estabilidade às suas cidades, como também estabeleceu um precedente numa região marcada por conflitos. A amizade entre esses dois líderes, tão diferentes em cultura e posição, tornou-se exemplo vivo de como a paz pode prevalecer quando a justiça, a obediência a Deus e o respeito mútuo são colocados acima das diferenças. A região de Gerar, antes conhecida por suas disputas por recursos e terras, transformou-se em um lugar onde as fronteiras entre os domínios de Abraão e Abimeleque foram respeitadas por gerações. Aqueles que cresceram sob esse pacto aprenderam que acordos verdadeiros são sustentados pela integridade. Não eram meras palavras, mas compromissos capazes de mudar o rumo da história. Os servos de ambos os líderes, que inicialmente viveram tensões, aprenderam a coexistir e a cooperar. As histórias da amizade entre Abraão e Abimeleque eram contadas ao redor de fogueiras e em conselhos das aldeias, como um lembrete de que até os conflitos mais profundos podem ser resolvidos quando se age com fé e justiça. O local onde o pacto foi renovado tornou-se um símbolo de justiça e esperança. Os poços, antes fonte de disputa, permaneceram abertos a todos, servindo como testemunho vivo da cooperação entre dois homens que decidiram caminhar juntos sob a orientação de Deus. A relação entre Abraão e Abimeleque deixou um legado não apenas político, mas também espiritual. Sua amizade demonstrava que a fé em Deus não era um obstáculo entre culturas e povos, mas uma ponte capaz de unir corações. Abimeleque, que no início via Abraão como um estrangeiro de costumes e crenças desconhecidos, terminou por respeitar profundamente sua fé. Por sua vez, Abraão aprendeu que Deus podia agir até por meio daqueles que não o conheciam plenamente. Seu relacionamento lembrou-o de que justiça e bondade não pertencem exclusivamente ao seu povo, mas podem ser encontradas em qualquer pessoa que busque sinceramente a verdade. Ambos, ao obedecerem a Deus em momentos cruciais de suas vidas, transformaram aquilo que poderia ter sido inimizade em aliança. Uma aliança que não apenas protegeu suas gerações, mas também testemunhou ao mundo o poder da fé. Abraão orou por Abimeleque. Abimeleque, com humildade, reconheceu a soberania do Deus do patriarca. Assim, demonstraram que a fé pode unir onde tudo parecia fadado à divisão. A aliança entre Abraão e Abimeleque não apenas superou barreiras culturais e políticas, mostrou que as diferenças não são impedimentos na busca por um propósito maior. Abraão, um nômade guiado pelas promessas divinas, e Abimeleque, um rei com responsabilidades terrenas, descobriram em sua amizade um terreno comum que lhes permitiu trabalhar juntos. O pacto que selaram não foi apenas um acordo prático, mas a lembrança de que a verdadeira paz se constrói sobre o alicerce do respeito mútuo e da disposição em ouvir e aprender. Suas vidas, embora diferentes, foram unidas pela convicção de que liderar com justiça é um dever, e reconhecer a mão de Deus nos acontecimentos cotidianos é essencial para prosperar. Com o passar do tempo, a influência de Abraão e Abimeleque se estendeu para além de seus dias. Os descendentes de ambos lembravam-se de sua amizade como modelo a seguir. Um exemplo de como alianças podem transcender divisões e abençoar toda uma região. Nos últimos anos de vida, Abraão costumava caminhar pelos campos de Berseba, recordando seus encontros com Abimeleque. Olhava para os poços e para o altar que marcavam o local da aliança e refletia sobre a fidelidade de Deus. Ele sabia que a amizade que haviam construído não era obra do acaso, mas mais uma peça do plano divino que guiava sua história. Do palácio em Gerar, Abimeleque falava a seus filhos e conselheiros sobre a importância de agir com integridade e buscar a paz.
Lembrava-os de que, embora líderes tenham poder para decidir o destino de seu povo, é a obediência ao que é justo e verdadeiro que constrói legados duradouros. A história de Abraão e Abimeleque não é apenas a história de dois homens que encontraram um caminho para viver em paz. É também um lembrete constante de que alianças guiadas pela fé, justiça e respeito podem superar qualquer obstáculo. Esta narrativa nos mostra que, embora culturas e circunstâncias sejam diferentes, o desejo de honrar a Deus e buscar o bem-estar do próximo pode unir até os mais distintos. Por isso, o Pacto de Berseba permaneceu como símbolo de reconciliação, um eco do poder transformador da fé e da obediência, e testemunho de que, quando os homens andam sob a orientação divina, até os conflitos mais impossíveis se tornam oportunidades para construir algo eterno. Obrigado por nos acompanhar nesta fascinante narrativa sobre o segredo oculto de Abimeleque e sua surpreendente amizade com Abraão. Uma história que nos mostra como a fé, a obediência e o respeito podem transcender qualquer barreira, deixando um legado eterno de paz e reconciliação. Se você gostou deste conteúdo, convidamos você a se inscrever e ativar o sino de notificações do nosso canal para não perder nada. Confira nossas próximas histórias e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Adoraríamos ler suas ideias, reflexões ou comentários. Deixe sua opinião sobre esta história abaixo. Juntos, podemos continuar explorando as grandes lições e mensagens que estas narrativas têm a oferecer. Até o próximo vídeo.